Bom, pessoal, então essa aula aqui de hoje, né, é sobre a formulação de Feynman, né, da mecânica quântica, onde basicamente a gente vai introduzir aqui o conceito de integral de caminho, né, que se tornou aí muito popular, né, na física teórica, né, principalmente na mecânica quântica teórica, e que tem diversas aplicações aí na física que basicamente é uma reformulação, né, do que a gente conhece como a evolução temporal dos estados quânticos, né? Mas de uma forma muito mais, digamos, atraente, né? Mais intuitiva, né? A gente vai ver que essa formulação, né, é equivalente à formulação de Schrödinger mais na frente, né? Onde justamente o propagador, né? Assim como ele satisfaz também a equação de Schrödinger, né? A integral de caminho de Feynman também vai satisfazer a equação de Schrödinger, o que demonstra que ela tem uma formulação alternativa aí, totalmente coerente com o que se sabe da mecânica quântica, tá bom? Bom, o que a gente sabia, né, o que a gente encontrou na aula passada, é que se você tiver aqui entre dois pontos do espaço-tempo, né, por exemplo, x1, t1, x2, t2, né, a gente encontrou que o propagador, né, eu vou aqui esquecer essa ideia de propagador, mas lembrando que ele é igual à amplitude de probabilidade, né, de você encontrar a partícula, né, num ponto do espaço, né, partindo de um ponto do espaço até um outro ponto do espaço. Né. Lembre-se que a amplitude de probabilidade é uma partícula fictícia, né, como a gente já discutiu anteriormente. Não necessariamente tem uma partícula que transita de um ponto para o outro. Né. Então, o propagador aqui, a amplitude de probabilidade, né, é dado por essa expressão, que se você tiver aqui um caminho, digamos, alternativo, né, x3, t3, né, basicamente isso daqui vai ser uma integral, né, em dx3, tá bom? De x2, t2, x3, t3, x3, t3, x1, t1, né? E o que diferencia a mecânica quântica da mecânica clássica, né, é que na verdade você vai ter que contabilizar todos os caminhos possíveis aqui, né, do x3, porque justamente tem uma integral sobre todos os caminhos, né? Então, a diferença fundamental aí, né, é que você vai ter que encontrar uma expressão para esse rapaz aqui, né, que possibilite, né, de alguma forma contabilizar essa ideia de todos os caminhos, né? E como é que a gente pode tentar fazer uma analogia, né? Ou pelo menos tentar encontrar digamos, o que Feynman, né, imaginou para encontrar de fato esse caminho, né, esse propagador, né? Baseado no que se conhece classicamente, né? Porque um dos grandes problemas era justamente fazer com que a mecânica quântica de Schrödinger, né, conseguisse reproduzir, né, em alguma aproximação aí que você teria que fazer, né, principalmente essas envolvendo H cortado, tendo na zero, né, como eu já discuti aqui, mas um dos grandes problemas era tentar encontrar uma formulação aí alternativa nessas integrais aí de caminho, né, que possibilitasse, né, encontrar os resultados clássicos também, né, no limite de aproximação. Né? Ou seja, como é que eu poderia conectar o que se conhece classicamente, né, do que a gente tem quanticamente e, ao mesmo tempo, fazer a conexão com a mecânica quântica e a mecânica clássica. Né? Porque não adiantava você ter uma teoria nova, né, da mecânica quântica, né, se ela não reproduzisse os resultados clássicos, né, como a gente conhece. Então, para reproduzir resultado clássico, né, classicamente falando, para você sair de um ponto e ir para o outro, existe um único caminho. Tá bom? Classicamente falando, não existe vários caminhos, existe apenas um único caminho permitido, né, que é definido, vou colocar aqui clássico, tá certo? Que é definido pelo potencial. Né? Então, na mecânica clássica,
Na mecânica clássica, né, você tem aqui, a gente define uma coisa chamada ação entre dois pontos no tempo é igual à integral de T1 até T2 do lagrangiano do sistema, que é função de x ponto e x, né, dt. Tá certo? E é justamente minimizando essa ação, você encontrando aqui ΔS zero, né, ou seja, o chamado princípio da minimação, ou princípio de Hamilton, né? Também chamado de princípio de Hamilton, que você encontra, né, de fato, fazendo essa ds0, né, ou seja, encontrando aí um ponto de extremo para a função da ação, né? Você encontra aqui um S mínimo, tá bom? Que vai te dar justamente a curva, né? Ou seja, como que o x depende do tempo. Essa aqui seria a trajetória, né? Então, um exemplo aqui na mecânica clássica, né? Se você tiver aqui um gráfico de x sendo a altura e o tempo, né? Se você lançar um objeto a partir do repouso, esse objeto caindo aqui ao chão, né, a partir de uma certa altura h, isso aqui vai ser h, e aí a curva obrigatoriamente é uma parábola, certo? É uma parábola, não tem outra coisa, né? Queda livre, né? Queda livre. Só existe esse caminho, tá bom? Na mecânica quântica, pelo que a gente está vendo aqui nessa expressão, você pode ter a contribuição de vários caminhos para chegar de um ponto a outro. Então você tem aqui um ponto, esse ponto aqui seria o ponto H0, né? Esse ponto aqui, e esse ponto aqui seria o ponto onde o x é zero e o y é o x é, desculpa, que é 0h, né? Que é o, e aqui é o ponto T0, né? Vou trazer para cá, 0h, T0, onde T aí é o tempo de queda. Então, para você sair desse ponto para outro, só tem uma única curva, que é a parábola, né? H de T, por exemplo, ou x de T, né? É H menos GT2 sobre 2. Todo mundo sabe disso, né? Isso se dá fazendo aqui o princípio da minimação sobre o lagrangiano, tá bom? Bom, o que a mecânica quântica está te dizendo é que existem caminhos alternativos aqui para esse objeto sair daqui para cá, que também contribuem. Isso é a mecânica quântica, tá bom? Então, como é que a expressão quântica pode reproduzir uma expressão clássica, sabendo mesmo assim que outras trajetórias contribuem, né, para o movimento, né? Aí Feynman, né, se baseou basicamente num trabalho de Dirac, né, onde Dirac propôs o seguinte, que a integral de T1 até T2 do lagrangiano, que é só x, né? Não é x ponto não. Bom, então apaga esse x aqui que não tem. São das coordenadas generalizadas aí e das velocidades generalizadas. dt, né? O que faz? O que Dirac propôs, né? Isso aqui sendo a ação, né? Dirac propôs que a exponencial de sobre h, né, integrado aqui de T1 até T2 do lagrangiano clássico, né, ou seja, a exponencial da ação, se for pensar, exponencial da própria ação clássica,
né, estaria de alguma forma, diria que não deixou claro no seu trabalho, né, estaria de alguma forma relacionado à nossa amplitude de probabilidade ou amplitude de transição quântica, né, aqui, quântica. Bom, só que no trabalho de Dirac não deixou claro. E aí isso aí, de certa forma, conta a história, né? Que Dirac ficou, que Feynman, né? Ficou bem intrigado com relação ao trabalho, a essa nota lá no trabalho de Dirac, né? Porque Dirac não deixou claro se isso aqui era uma igualdade, né? Ou se era uma relação de proporcionalidade, né? Enfim, como é que eu poderia, ou se era uma soma, ou se existia um operador aqui antes, né, de certa forma, para trazer isso aqui, né, clássico e transformar nisso aqui quântico, né, enfim. Dirac não deixou claro o que ele quis dizer com essa expressão, né. Então Feynman, muito tempo depois, né, mais de 20 anos depois, né, dos trabalhos originais de Dirac, né, propôs o seguinte, tentou, né, de certa forma, entender esse trabalho da seguinte forma, essa expressãozinha aqui, da seguinte forma, né? Então imagine que você está saindo aqui de um ponto x1, t1, bom, e você vai até outro ponto xn, tn, bom, e para fazer esse percurso aqui, você vai passar por diversos outros pontos, que eu vou chamar aqui de xt, xj, né? tj, e esse outro aqui que é um xj-1, tj-1. Ou seja, para sair de um ponto até o ponto final, você vai passar por uma série de caminhos aí, né, infinitesimais. Tá bom? Então, a ação entre dois pontos tj, tj-1, eu posso calcular isso como sendo a integral de tj-1 L x ponto x dt. Tá bom? Então, o que significa, na verdade, eu fazer esse produto, né, de ações? Né? Porque perceba o seguinte, que se você olhar para essa expressão aqui e tentar imaginar o seu xn, tn, x1, t1, se eu propor que existem vários caminhos alternativos aqui, eu poderia começar a pensar o seguinte, ó, se existe só um, né? Eu poderia escrever assim, ó, x d xj, né? xn tn xj tj xj tj x1 t1, né? Mas obviamente que isso daí eu não ia conseguir contabilizar destes três, né? Isso daí eu não ia contabilizar, por exemplo, esse j-1, tj-1. Por quê? Porque eu estou só fazendo aqui um caminho específico, né? Onde eu saí desse ponto, a única informação que eu tenho é o x1, o xj-tj e o xn-tn. Para compor toda a trajetória aí do ponto de vista quântico, eu teria que fazer aí vários integrais. Eu teria que fazer e dizer que isso aqui, ó, é a integral de quem? dxn-1, dxn-2 e assim vai até dx2, né, que seria um segundo ponto aqui, de todo mundo, ó, xn, tn, xn-1, tn-1, né? Aí vai escrevendo aqui até chegar no x2, t2, x1, t1, né? Ou seja, eu teria aqui um produto, né, uma composição de amplitude de probabilidade que ia me levar de um ponto até outro, fazendo essa brincadeira aqui. Tá bom? E daí?
E daí que Dirac, é o que Feynman, né, propôs que xn Tn, x1 T1 poderia ser igual, né, vendo que ali seria um produto de amplitude de probabilidade. Por isso que eu estou colocando aqui o interrogação, porque a gente ainda, Feynman, né, na verdade ainda não sabia exatamente se isso aqui poderia ser verdade, né? Então seria o produto, né, um produtório, digamos assim, de J igual a 2 até N, né? De quem? Da exponencial de I de S de TJ, TJ menos 1, dividido por H cortado. Quando você faz um produto de exponencial, esse aqui seria um proposto. Quando você faz um produto de exponencial, você soma os expoentes. Então, vai ficar um exponencial de I, H cortado, somatório aqui de J2 até N, de S de T, J, J menos 1. Bom, o problema, né, é que quando você faz essa soma aqui toda, realmente, né, essa soma aqui, você está fazendo uma composição de caminho. Né? Você está realmente fazendo uma composição de um caminho para o outro, de um caminho para o outro. Classicamente falando, você está realmente fazendo uma integral aí de caminho. Né? Perceba que a integral, né? Como isso aqui é uma integral, a integral obedece à soma. Né? Se é uma integral de caminho, né? Se o S de TJ, isso aqui é uma integral do Lagrangiano, e é uma integral de caminho, né? Você realmente está fazendo isso aqui como sendo, né? Você pode dizer que com toda a propriedade que a somatória de J2Tn de STJ TJ menos 1 realmente, né, é uma integral que vai me dar do ponto N até o ponto T1. Né? Ou seja, realmente T1 até Tn, sem problema nenhum. Né? Qual é o problema? O problema é que do jeito que eu estou escrevendo aqui, eu tenho a certeza que isso aqui é diferente da nossa amplitude de probabilidade quântica. Por mais que eu diga que isso aqui é o nosso S, né, de Tn, T1, somando todo mundo aí, eu tenho certeza que isso aí é diferente, né, da nossa amplitude de probabilidade quântica. Por quê? E Feynman, né, observou isso daí, que justamente é diferente. Por quê? Porque quando você faz uma integral clássica de caminho, né, do Lagrangiano, você está seguindo um único caminho. Tá certo? Isso aqui, né, ela só é uma somatória de vários caminhos, mas os caminhos estão escolhidos. Né? E com certeza é diferente, porque a gente já viu que esse rapaz aqui, você precisa ter uma integral, né, sobre todos os caminhos alternativos, sobre esse daqui, sobre esse outro aqui, né, sobre todos os outros. Então, nesse termo aqui que Dirac, né, propôs e que Feynman tentou explorar aqui agora, ainda assim não representa a amplitude de probabilidade quântica, porque aqui você está escolhendo apenas um único caminho. Tá bom? Então, o que Dirac, o que Feynman, né, propôs para resolver esse problema? Feynman vai propor o seguinte, né? Então, dentro do caminho tradicional, dentro do caminho original de T1, x1, T1, até xn, Tn, tá certo? Eu vou escolher aqui uma pequena transição entre o xj e o tj, xj menos 1, tj menos 1, né? Vou trazer para cá. Esse pequeno pedaço aqui, xj, tj, xj menos 1, tj menos 1, eu vou dizer o seguinte, que na verdade
não existe só o caminho que eu acabei de considerar aqui classicamente. Existem caminhos que vão contribuir também, né? Que são próximos da trajetória clássica, né? E que eles têm uma largura, uma diferença aqui entre eles que eu vou chamar de W de ΔT. Né? O que é o W de ΔT? Quanto maior for a diferença de tempo, né, entre esses dois pontos aqui infinitesimais, tá certo? Menor, tá bom? Vai ser a possibilidade, vai ser a probabilidade. Então, quanto maior for essa largura, né, menos essa trajetória, né, vai contribuir para a amplitude correta quântica. Né? Então, Feynman propôs o seguinte, que você tem aqui uma trajetória clássica entre os pontos TJ, TJ-1, né, que equivale ao mínimo do princípio de Hamilton, mas existem outras trajetórias diferentes, né, com caminhos aqui diferentes, né, quânticos, entre os pontos TJ e TJ-1, né, que possuem uma diferença, uma largura, né, digamos que depende do tempo, do quanto tempo demora de um ponto para o outro, mas só que é inversamente proporcional a essa largura, no ômega de t. Tá certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Isso aqui vai proporcionar que essa trajetória aqui, né, quântica, está um pouquinho distante da clássica, né? Quanto maior for o caminho, digamos assim, quanto maior for a ação, né, você vai ter uma menor amplitude de probabilidade. Né? Ou seja, Feynman propôs que a amplitude correta quântica de probabilidade entre o xn e o xj-1, TJ-1, seria igual, aí ele colocou realmente igual, 1 sobre esse ômega ΔT, a exponencial de S TJ-1. Então, o que Feynman fez, diferentemente de Dirac? Feynman tentou corrigir essa dúvida, né, entre a correlação da amplitude de probabilidade e o termo realmente quântico, né, o termo quântico e o termo clássico, digamos assim, que Feynman propôs que o que vai diferenciar a trajetória clássica das outras trajetórias quânticas que realmente contribuem para a amplitude de probabilidade é esse peso aqui, essa largura. Tá bom? Que seria independente do potencial por causa do pequeno intervalo de tempo dt, ou seja, você não teria uma dependência específica do potencial do sistema, porque o intervalo de tempo seria muito pequeno, né? E que isso aqui seria algo intrínseco da própria mecânica quântica, digamos assim, não algo que venha a depender do potencial. Tá bom? Então perceba assim, que quanto maior for a largura, né, quanto mais distante você estiver da trajetória clássica correta entre esses dois pontos, quanto mais largo for esse rapaz aqui, a ideia básica é essa, quanto mais largo for a diferença aqui de caminho, digamos assim, né, menos ele contribui para a amplitude de probabilidade. Né? Por isso que tem um certo peso aqui. Né? E esse peso aqui ele vai modular justamente a amplitude de probabilidade final. Bom, essa foi a proposta de Feynman. Né? Ou seja, somente as trajetórias que são parecidas com as trajetórias clássicas, né, elas contribuem para a amplitude de probabilidade quântica. Né? Por quê? Porque tem um H cortado aqui. E a gente já viu que para encontrar resultados clássicos
a partir dos resultados quânticos via equação de Schrödinger, né? Como a gente viu aqui nas aulas passadas, em geral a gente faz o limite, né, de h cortado tendendo a zero, né? Só que o limite de h cortado tendendo a zero faz com que essa exponencial aqui, né, esse caminho aqui seja muito relevante, ele passa a ser relevante, né? Se esse cara aqui fosse grande, né, não importa a trajetória. Mas se esse cara aqui for pequeno, né, porque você teria no final das contas zero aqui, né? Mas se esse cara for pequeno, a trajetória passa a ser importante, tá bom? Porque isso aqui é um exponencial, você vai ter um cancelamento aqui, a função do tipo seno e cosseno. Então, quanto mais próximo esse cara aqui for da trajetória clássica, né, mais ele vai contribuir no limite em que o h cortado for zero. Tá bom? Essa é a proposta de Phi, né? Quanto mais próximo esse cara for da trajetória clássica, né, mais ele vai contribuir no limite em que o h cortado tende a zero. No limite em que o h cortado não tende a zero, ou seja, quando o h cortado realmente é um valor considerável no problema, né, comparável à ação, aí não importa, qualquer trajetória contribui para o termo quântico, né? Ou seja, se no limite quântico qualquer trajetória contribui. Mas no limite clássico, somente as trajetórias onde esse cara aqui é próximo, né, das trajetórias clássicas é que contribui para o termo quântico final. Por isso que tem esse peso. Esse peso ele vai modular justamente, né, o quanto que essa trajetória aqui se distancia da trajetória clássica para dar a trajetória quântica final. E o que Feynman fez agora, né, foi tentar justamente calcular quem é essa largura aqui, tá bom? A partir de resultados quânticos já conhecidos, né? Então vamos fazer essa conta aqui e ver se, né, pode estar correlacionado a alguma coisa que a gente já conhece, né? E o caso que a gente conhece mais trivial na mecânica quântica é o caso de partícula livre. Então, por exemplo, se eu calcular a ação clássica para partícula livre no limite infinitesimal, quando o ΔT tende a zero, tá bom? Se eu encontrar o valor dessa ação clássica no limite infinitesimal de partícula livre e eu encontrar qual é esse peso aqui, né? Como eu sei quem é o propagador de partícula livre, como eu estou calculando, né, partícula livre aqui, a ação de partícula livre clássica, né, eu consigo relacionar o propagador quântico que eu sei exatamente, a gente calculou isso na aula passada, né, com a ação clássica de partícula livre, então eu vou saber quem é esse peso aqui, tá certo? E esse peso aqui, Feynman, né, propôs que seria independente do potencial. Mesmo que a gente esteja calculando ele a partir da partícula livre, mas ele propôs que era independente do potencial por causa, né, do intervalo de tempo que é muito pequeno. Tá bom? Perceba que a teoria de Feynman ela não é uma prova, né? Não é uma prova, é uma construção. Tá bom? É uma proposta alternativa de mecânica quântica, né? É lógico que depois é que se mostra, né, que ela é equivalente à equação de Schrödinger. Tá bom? Você recupera exatamente a equação de Schrödinger, mas no primeiro momento isso aqui só é uma proposta, né? Feynman propôs que para unir, né, a expressão quântica da expressão clássica, através dessa exponencial aqui, você precisaria desse peso, né? E esse peso significa que você está, né, se aproximando ou se afastando da trajetória clássica. Tá bom? Quanto mais você se afasta da trajetória clássica, menos esse caminho aí que você está propondo contribui para a amplitude de probabilidade. Então essa seria a ideia. Então vamos fazer aqui como é que fica essa brincadeira aí. Então, para a partícula livre, por exemplo, potencial é zero. Com isso, o nosso lagrangiano é simplesmente 1 meio de mx2 ao quadrado. Tá?
Com isso, a nossa ação entre esses dois intervalos de tempo aí, infinitesimais, vai ser a integral de 1 meio de x2 quadrado dt tj menos 1 tj. Né? Como é que a gente resolve essa integral aí nesse limite aí? Ora, se você está considerando que a partícula livre, né, o intervalo de tempo entre os dois pontos é tão pequeno, né, que a gente vai fazer uma aproximação nesse rapaz aqui, tá bom? Sem perda de generalidade. Né? Então, tj menos 1 é o nosso ΔT. Eu vou propor que a velocidade aqui nesse intervalo é aproximadamente constante, então não muda. Tá certo? Então, quem é a derivada ao quadrado? Você sabe que derivada de x dt é xj, né, menos xj menos 1 dividido por dt. Concorda? No limite infinitesimal. Tá bom? Então, esse cara aqui ao quadrado vai ser, né, a ação, no final das contas, como ele é constante, essa derivada, a ação vai ser 1 meio de m xj menos xj menos 1 ao quadrado, dividido por ΔT ao quadrado. E aí, quando você integrar aqui, vai ficar tj menos tj menos 1, que é o próprio ΔT. Então, essa ação aqui vai ficar 1 meio de m xj menos xj menos 1 ao quadrado dividido por ΔT. Né? Como é que fica aqui a nossa exponencial? Então, pela proposta de Feynman, né, o xj, tj, que é o propagador, né, que é a amplitude de probabilidade entre esses dois pontos infinitesimais aí, para a partícula livre vai ficar 1 sobre o Wt. Né? O que mais? Exponencial de quem? I sobre H cortado desse rapaz aqui, que é 1 meio de m x j menos xj menos 1 quadrado sobre ΔT. Tá bom? E tirando essa expressão aqui. Ora, o propagador de partícula livre, eu sei quem é. A gente calculou na aula passada. Eu sei que x, duas linhas, t duas linhas, x linha, t linha, era quem? Para partícula livre. Não? O propagador de partícula livre era simplesmente raiz de m 2 i ΔT, tá certo? Da exponencial de im 2h ΔT xj, x duas linhas, né? X duas linhas menos x linha ao quadrado. Esse era o propagador para a partícula livre. Ora, se isso aqui é equivalente, se você olhar para cá, ó, aqui a gente tem o 2h cortado ΔT, aqui a gente tem o IM, então aqui está a mesma coisa, falta só relacionar a largura. Então a largura que Feynman propôs ser dependente de ΔT é simplesmente m 2π i h cortado ΔT. Tá bom? E Feynman, né, propôs que isso aqui fosse, né, apesar de ter encontrado como resultado de partícula livre, né, isso aqui, como o intervalo de tempo é muito pequeno, Feynman propôs que isso aqui fosse válido também para o caso geral, né? Ou seja, fosse independente do potencial. Que é como se você tivesse um intervalo de tempo tão pequeno, onde o potencial não variasse tanto nesse intervalo de tempo, o que daria um potencial constante, o que seria, né, semelhante ao caso de partícula livre. Tá bom? Então,
Nesse sentido, a proposta é que o xj, tj, xj menos 1, Feynman propôs que fosse raiz de 2, raiz de m, né, sobre 2i, h cortado delta t, né, exponencial de i, m, 2h, xj menos xj menos 1 ao quadrado sobre delta t. Essa aqui foi a proposta de Feynman, né, para a amplitude de probabilidade, né? Aqui precisa ficar claro que aqui é a amplitude de probabilidade ou amplitude de transição, né, entre dois pontos do espaço-tempo, né, no diagrama de espaço-tempo aí, separados por um intervalo infinitesimal. Tá bom? Infinitesimal. Certo? E daí? Né? E daí que isso aqui ainda não é suficiente para dizer quem é a amplitude de probabilidade final entre dois pontos 1 e 2, por exemplo. Por quê? Porque eu preciso fazer uma composição, né, de amplitude de todas essas formas aqui. Né? Então, como é que a gente faria essa composição? Agora a gente aplica esse resultado aqui, né, para uma composição de amplitudes para encontrar a amplitude final. Como é que ficaria? Então, se xj, tj, xj menos 1, tj menos 1 é igual a raiz de m sobre 2π i h cortado delta t, ou seja, Feynman propôs esse peso aqui. A exponencial de i sobre h cortado entre a ação de tj menos 1, né? Como é que ficaria uma composição final entre dois pontos? x1, xn, né? tn, x1, t1. Eu teria que pegar agora o produto, né? Porque vai ficar assim, ó. Integral de dxn menos 1, né? dxn menos 2, bom, tarará, tarará, dxj 3, tarará, até dx2, né, que seria o ponto logo em seguida aqui. Quem? Aí, xn, tn, xn menos 1, tn menos 1, né? Multiplicado por xn menos 1, tn menos 1, xn menos 2, tn menos 2, né? Multiplicado por, aí vem o termo aqui que a gente tem, né? xj, tj, xj menos 1, tj menos 1, multiplicado, 3 pontinhos também, quem é o último termo? x2, t2, x1, t1. Quantos termos a gente tem? Né? Se eu tenho 2, né, o caminho aqui 1 e o caminho n. E aí se eu tivesse aqui mais um segundo caminho no meio, né, eu teria que colocar aqui quantas integrais? 1. Né? Então são 3 pontos, mas eu só preciso integrar em um deles. Certo? Então se eu tenho n pontos, né, eu preciso fazer quantas integrais? De j igual a 2, por exemplo, até n. Né? Até n. Bom, até n. Então seria, no caso, n menos 1 termos desse daqui. Ó, porque eu tenho aqui o termo do n, né? O termo do 1, certo? E eu teria um termo intermediário aqui, que é o xn t2,
de T2. Então, se eu tenho N, eu tenho N menos 1 valores desses aqui, ó. Tudo bem? É só você lembrar aqui, por exemplo, porque o que importa nesses caras aqui são quantos caminhos a gente tem. Então, ó, se aqui são 3 só, você tem 2 caminhos. Né? Se o N é 3, você tem 2 caminhos. Então, são três integrais, são 3 amplitudes de transição aí, são 3 caminhos. Então, se você tem N, você tem N menos 1. Isso significa o quê? Que essa integral aqui, xn, tn, x1, t1, né? Vai levar esse termo aqui a ser n menos 1. Então, como tem um meio aqui na fração, vai ser m, 2pi, i, já cortado, ΔT, n menos 1, raiz, meio, certo? Meio aí. E o resto? Aí vai ficar um somatório exponencial, vai ser um produto. Né? Várias integrais aqui, peraí. Vou fazer as integrais aqui primeiro. D3, xn menos 1 até dx3, 2. Né? O que mais? Um produtório aqui de j igual a 2 até n, de quem? Da exponencial de, para cortar, stj, t, j menos 1. Né? Porque cada um deles aqui, ó, vai ser isso aqui. Né? Então você tem esse produtório aqui. Tá bom? No final das contas, o xn, tn, x1, t1, né? Como aqui é um produtório, isso aqui vira uma soma. Vai ficar n, 2pi, i, já cortado, dt, n menos 1, meio. Tá bom? Integral de dx3 menos 1 até dx2, né? Exponencial de quem? De sobre a cortada. E como vai virar uma soma aqui dentro, eu posso dizer que isso aqui é a integral de quem? A integral completa, né? De T1 até Tn, né? Do L clássico, assim como propôs Diego, dependendo aqui de x dt. Só que como eu fiz uma somatória, o produtório virou uma somatória, eu estou dizendo que a soma de J2Tn, TJ menos 1 é a nossa ação total, né? De Tn até T1. Isso é porque é válido classicamente. Né? Isso aqui é válido classicamente. A somatória de J2 até N, de STJ TJ menos 1, é o S de Tn até T1. Né? Isso aqui é equivalente à integral de T1 até Tn do L clássico dt. Pronto. Esse resultado aqui de cima, vocês estão vendo aqui, é o que a gente conhece como integral de caminho de Feynman. É o resultado final. É como Feynman propôs a amplitude de probabilidade quântica em termos dos resultados clássicos já conhecidos. Né? Aí, em geral, as pessoas definem aqui um operador D, bom de Feynman, né? Que depende de x, por exemplo, que é o limite quando n vai para infinito, né? Que é você transformar isso aqui numa... Quando n vai para infinito, né? Você subdivide todo o caminho de T1 até Tn, né? Em diversos elementos infinitesimais. Né? Então, o limite quando o n vai para infinito, desse rapaz aqui, n, 2i, acortado, n menos 1, meio, dxn 1 até dx2, aí vai ter tantas integrais quanto você queira, né? Aqui vai ter tantas integrais quanto você queira discretizar o espaço, né? E aí no final das contas o xn, tn,
x1 t1, né, que é o ponto final, digamos assim, vai ser uma integral de x1 até xn, do seu dx, d de x, né, exponencial de i h cortado, né, que essa parte aqui, ó, perceba que eu estou propondo, né, que esse d aqui é uma integral, né, esse d, esse rapaz aqui todo, é um d, né, que no final das contas eu vou ter que integrar. Essa aqui seria a integral de x1 até x2, né, por exemplo, até xn, né, no caso. Bom, esse cara aqui seria a exponencial, que é o que você vai encontrar nos livros aí, de t1 até tn, de L de x, x ponto dt. Né? Esse resultado aqui final, né, é chamado de integral de caminho de Feynman. Não você encontra assim, você encontra dessa forma de cima aqui, né, chamado, é a famosa integral de caminho de Feynman. Tá bom? Lógico que nem sempre é fácil de aplicar essa integral, né? Pelo que você está vendo aí, é algo bem complexo, vai depender muito do tipo de sistema, mas é importantíssimo porque você consegue dar um caráter aí de caminho, né? De trajetória na mecânica quântica, né? Sendo que do contexto da mecânica quântica você leva em consideração não só uma única trajetória, e sim diversas trajetórias possíveis, tá bom? É importante destacar o seguinte aqui na integral de caminho de Feynman, que a gente usou três coisas, né? Feynman propôs três coisas, né? O princípio da superposição, né? Na qual você pode somar aqui caminhos diferentes para dar um caminho só até o final. Então é um princípio que é usado classicamente também, mas a gente está usando aqui, né, para desenvolver, ou seja, a gente usou um princípio da superposição na hora de transformar esse produtório na soma e depois a soma na integral, né, a soma final na integral final, né. A gente usou a composição de amplitude, né, ou seja, que esse cara aqui de 1 até n ele pode ser dado por uma composição de várias amplitudes, né, e que esse resultado aqui, no limite em que o h cortado tende a zero, tá bom? Tem que dar o resultado clássico. Tá? Tem que dar o resultado clássico. E como é que a gente usou isso daí? Pegando apenas uma contribuição, né, com uma certa largura aqui, ó. Então esse cara aqui ele vai modular esse resultado aqui, de tal forma que no final venha convergir para o resultado clássico. Né? Então o fato de existir essa largura aqui, né, modula a minha amplitude de probabilidade, na qual se a trajetória sair muito distante do resultado clássico, né, você zera a amplitude de probabilidade, no limite o h cortado vai para zero. Né? Então são esses três fatores aí que fizeram a construção, né, dessa integral de caminho de Feynman. Né? Então Feynman propôs que isso daí fosse resolver o problema da amplitude de transição. Né? É uma nova formulação, na verdade, né? Porque isso aqui pode ser dado em termos do propagador, como a gente já conhece, aquele propagador vindo da abordagem de Schrödinger também, mas a abordagem de Feynman ela é interessante porque ela injeta na mecânica quântica um termo puramente clássico, né? Que é o lagrangiano do sistema, e injeta também a ideia de ação, né? Ou seja, a ação clássica ela passa a desempenhar um papel importante aqui de fase, né, de fase que contribui para a amplitude de probabilidade, tá bom? Então, assim, mas isso aqui, nada disso garante que satisfaz, né, a equação de Schrödinger. Né? Se essa expressão aqui, que é o propagador, satisfizer a equação de Schrödinger, aí sim, né, se isso aqui satisfizer a equação de Schrödinger, aí sim a gente pode dizer com propriedade que essa formulação de Feynman aqui ela é extremamente válida. Né? Por quê? Porque ela não é só uma construção abstrata da mecânica quântica. Ela realmente te dá os mesmos resultados que a equação de Schrödinger.
Se você tem uma função que obedece à equação de Schrödinger, isso daí tem cara de função de onda, né? Então, se isso aqui obedecer à equação de Schrödinger, né, e do jeito que está aqui, está muito obscuro, né, não dá para a gente ter certeza que vai obedecer à equação de Schrödinger, mas eu vou mostrar para vocês aí na próxima aula que isso daqui vai satisfazer a equação de Schrödinger de forma bem interessante, né? Mas a chegada até lá vai exigir algumas considerações aí sobre os intervalos que a gente está pegando, né? Porque aqui é uma integral de caminho em que você tem que, de certa forma, discretizar o seu caminho, tá? Isso aqui é uma espécie de discretizador, né? Um operador que discretiza todo o seu caminho em que você está calculando a integral, né? Mas no final das contas você faz uma composição para ter o resultado final, tá bom? Só que a equação de Schrödinger é uma equação diferencial, ela não exige caminho, né? Então você vai ter que transformar essas integrais aqui, né, em elementos diferenciais para poder fazer a comparação com a equação de Schrödinger, tá bom? Então, quando for na próxima aula a gente mostra que isso daqui vai satisfazer a equação de Schrödinger, tá certo? Então é isso.